Queridos, é o discipulado da Igreja Missão Vivos, lição número 13, crescimento espiritual. Amém? E hoje nesse estudo vamos abordar algo que é extremamente importante para a nossa vida. Todos nós precisamos crescer no conhecimento do Senhor. Precisamos ter uma vida firme, uma vida forte, uma vida inabalável na presença do Mestre. Mas isso só é possível quando você conhece de fato o Senhor e quando você se deixa alimentar pelo Espírito Santo de Deus, para que sejas fortalecido. Amém, igreja? E esse é o nosso objetivo nesta lição, é mostrarmos a necessidade desse crescimento, desse fortalecimento. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por mais um dia, te louvamos por mais uma oportunidade de estarmos aqui na tua presença. E queremos pedir, Senhor, que tu venhas falar conosco nesta noite, para que nossos corações saiam deste lugar alimentados e que haja em nossos corações uma convicção da necessidade de buscarmos sempre a tua presença. Que teu Espírito fale conosco, testifique ao nosso coração, Senhor, e nos dê entendimento da palavra. É o que nós clamamos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, é muito importante esse estudo, pois quem não cresce espiritualmente não está bem. Se você não cresce espiritualmente, se você fica ali parado, estagnado, sem crescimento, com certeza algo não está bem na sua vida. Algo não está indo bem na sua vida com o Todo-Poderoso. E quando nós entendemos isso, nós vamos buscar esse crescimento, vamos mergulhar na palavra do Senhor, vamos nos aproximar mais de Deus, vamos nos deixar envolver pelo Espírito. Ele virá sobre nós, nos envolverá de uma forma tão grande. A atmosfera do Senhor nos envolverá e nós haveremos de experimentar de fato o verdadeiro cristianismo e sermos de fato cristãos. E cristão significa ser seguidor de Cristo Jesus. E nós precisamos almejar por esse crescimento, desejarmos ardentemente como crianças, conhecermos Cristo Jesus, conhecermos a Cristo Jesus. E é o nosso objetivo no decorrer desse estudo mostrarmos essa necessidade para os amados. Nós vamos para o nosso primeiro tópico, características do crescimento espiritual. Crescer é algo natural e normal para todos os seres vivos. Na vida espiritual também é assim, irmãos. Quando você olha para algo que não cresce, seja uma planta que deveria crescer, mas não cresce, até um ser humano que deveria ter uma estatura normal, porém não cresce por algum motivo, você olha e você vê que não é legal, não é perfeito, não está da forma que deveria ser, não é assim? Tem algo errado com isso aí. Algo errado, talvez uma enfermidade, talvez um problema genético, enfim, mas há um problema, há uma questão errada. Na vida espiritual é a mesma forma, irmãos. Se você está na igreja há 1 ano, 2 anos, 10 anos, mas sempre no mesmo lugarzinho, alisando o banco da igreja, só alisando, o banco já tomou a sua forma, você senta e encaixa legal no banco. Tem algo errado, queridos. Não é isso que Deus quer para a gente. Nós precisamos crescer, desenvolvermos na obra do Senhor. Não podemos ficar estagnados, sem crescimento, porque se assim ficarmos, com certeza há algo errado na nossa vida com o Todo-Poderoso. Amém? E é preciso lembrar-nos que é Deus que nos dá o crescimento espiritual. Esse crescimento espiritual nós o buscamos, claro que o buscamos, é preciso buscá-lo, porém quem nos dá o crescimento é Deus. É o Senhor que te faz crescer, é o Senhor que te dá condições para crescer. E o apóstolo Paulo já entendia esta questão, e em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 6 e 7, ele diz: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Isso significa, irmãos, que nós precisamos plantar. Você precisa regar, mas o crescimento de fato vem de Deus. Você precisa evangelizar,
Você precisa trazer palavras de edificação, palavras de ensino, mas quem faz crescer é o Senhor. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Nós precisamos entender esta questão e nos colocarmos na mesma visão do apóstolo. Irmãos, há uma comparação muito importante. Nós somos comparados a um edifício em construção. Nós somos comparados a um edifício. E o texto de Efésios capítulo 2, versículos 20 e 22 nos mostra essa realidade. Vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos juntos com os outros para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Nós somos comparados, amados, até pelo apóstolo Paulo, como um edifício que está sendo construído. Mas um edifício que tem um objetivo. E o objetivo é sermos habitados pelo Espírito Santo de Deus. Mas o interessante é que, para que sejamos habitação do Espírito, é preciso estarmos sendo construídos sobre o alicerce. Qual é o alicerce? Que os apóstolos e os profetas colocaram. Ou seja, o nosso alicerce é a palavra de Deus. Nossa vida, queridos, precisa estar alicerçadas na palavra. Todos os nossos ensinamentos estão aqui. E nós precisamos trazer esses ensinamentos para dentro do nosso coração, trazer para a nossa vida, para que nós possamos assim sermos edificados, crescermos para a honra e para a glória do Senhor. Nós somos cristãos, portanto nós observamos os ensinamentos da nova aliança que estão no Novo Testamento. Vale ressaltar, queridos, que o Antigo Testamento também é inspirado pelo Senhor. É uma revelação de Deus. Porém, a nossa doutrina de fé, os nossos princípios de fé estão no Novo Testamento. É a nova aliança. É o pós-Cristo Jesus. O Antigo Testamento antes de Cristo, Novo Testamento após Cristo Jesus. E nós observamos os ensinamentos deixados por Cristo e pelos seus apóstolos. Na verdade, a lei foi revogada por Cristo Jesus. E já não estamos mais amarrados aos 10 mandamentos, amarrados à lei do Antigo Testamento. Não estamos. Porque os nossos princípios é de fé, não mais pela obra. Antes pela obra, você fazia segundo aquilo que estava escrito para viver. Hoje nós fazemos porque temos fé no Senhor. É pela fé que nós nos aproximamos do Senhor e é pela fé que vivemos Cristo Jesus em nossas almas. E é preciso entender que só depende de nós fazermos o que é necessário para que haja esse crescimento. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2: Sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que, bebendo dele, vocês possam crescer e ser salvos. Nós precisamos, queridos, desejar ardentemente pelo leite espiritual, pelo conhecimento de Cristo, pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida, por tudo aquilo que é lá do alto. Nosso coração, amados, precisa desejar ardentemente, desejarmos fortemente, queridos. E muitas vezes nós não entendemos esse texto, principalmente quando éramos solteiros, quando ainda não éramos pais. Mas quando o filho nasce, aí você vai entender aquilo que o apóstolo Pedro estava falando. Porque quando o bebê começa a chorar, não tem nada que faz calar, a não ser o leite da mãe. Não é assim? As mães, não é dessa forma? E você vai tentando acalentar e tenta de uma forma, mas só o peito, ou uma mamadeira, enfim, só isso que faz o bebê calar, nada mais. Não tem consolo para ele. E é exatamente esse o exemplo que o apóstolo Pedro está dando. É este o exemplo que ele está dando. Nós precisamos também ter esse anseio pelas coisas do Senhor e estarmos contentes somente quando recebermos do Senhor aquilo que Ele tem para os nossos corações. Irmãos, nós não podemos olhar para aquilo que é de Deus
como algo secundário na nossa vida. Se você deseja crescer, é preciso olhar para aquilo que é de Deus como o mais importante, como algo extremamente importante. É colocando em primeiro lugar aquilo que é do Senhor. Amém? As características básicas do crescimento espiritual são duas. Deus quem dá o crescimento espiritual e devemos buscá-lo. É Deus quem dá o crescimento, porém é o nosso dever buscar esse crescimento. Como eu disse antes, se nós ficarmos na cadeira, só ouvindo o pastor falar, ou alguém falar, sem buscarmos, nossa vida será vazia. Nós não vamos conseguir matar a nossa fome. E chegará um ponto em que você se cansará de ouvir e não terá mais interesse por aquilo que é do Senhor. Mas quando você busca o Senhor, Ele completa a tua vida. Amém? Ele completa. É preciso sermos como um atleta que se esforça, que treina sem parar, horas e horas por dia, para conseguir a vitória. Se não for desta forma, não conseguem. Nós também, amados. Se nós não lutarmos, se nós não corrermos atrás, se nós não separarmos tempo para o Senhor, nós não vamos conseguir uma vida completa na presença do Pai Eterno. Estará sempre faltando alguma coisa, e por fim vocês cansarão da face morena do pastor e desistirão da obra. Geralmente é assim que ocorre. Olhemos para o Senhor, porque deste impossível nos cansarmos. Tópico 2. Limpe a vida material e a espiritual e cresça. Irmãos, a nossa vida precisa passar por uma faxina. A nossa vida material, bem como a espiritual, ela precisa passar por uma faxina pesada. Precisamos analisar as nossas ações, analisar o que está dentro do nosso coração, jogar fora aquilo que não agrada o Senhor, aquilo que não é de Deus. Porque se nós conservarmos, tanto na nossa vida material, como na espiritual, pontos ou coisas que desagradam o Senhor, como Ele agirá na nossa vida? Como? Como Ele nos dará o crescimento? Impossível, irmãos, impossível. Letra A. Limpe a vida material. Para que cresça o lado espiritual, é necessário limpar o lado material. O espiritual, aquilo que nós fazemos em espírito para o Senhor. O material, tudo que envolve a nossa vida no dia a dia. Ore pedindo a libertação de tudo que é contrário à palavra de Deus. João capítulo 8, versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Gente, a nossa libertação de fato vem do Senhor. A nossa libertação vem de Deus. Isso aqui é interessante. Muitas vezes você vê alguém endemoniado na igreja. Ora-se, expulsa-se o demônio e o cara fica bem, fica legal. Passa-se um tempo, aquela pessoa está no mesmo estado, na mesma situação. É exatamente isto que a palavra de Deus está falando aqui. Exatamente isto. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, as pessoas recebem a libertação porque nós oramos e expulsamos o demônio. Mas elas não buscam o Senhor para receber a libertação contínua. A libertação que não passa, a libertação completa. E essa libertação é o Senhor que dá. Você expulsa o demônio da pessoa, e essa pessoa busca a presença do Senhor, e ela cresce na presença de Deus, e o demônio não mais pode tocá-la. Então é isso que nós precisamos entender. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É necessário estarmos sempre olhando para o Senhor. Diz ainda, mantenha com os seus vizinhos, seus familiares e em seu trabalho a mesma conduta que você tem na igreja. Queridos, se os crentes no seu trabalho, no seu dia a dia, no meio social onde eles estão inseridos, vivessem como estão dentro da igreja, seria bênção demais. Porque geralmente, amados, as pessoas têm uma vida dupla. Na igreja, oh Senhor, louva, glorifica, aleluias, falam línguas, enfim, bênção, bênção mesmo.
Mas quando coloca o pé para fora da porta da igreja, há uma transformação completa. Mas nós precisamos viver o mesmo princípio dentro da igreja e lá fora. A mesma coisa de estarmos aqui dentro deve ser lá fora. É assim que precisa ser, irmãos. A santidade que nós precisamos desenvolver não é só dentro da igreja, mas é na rua, é onde quer que você esteja. Precisamos observar isso. E isto é limpar a vida material. Devemos vigiar a nossa vida material e tomar a decisão firme de viver conforme os padrões do Evangelho. O Evangelho dita padrões, e esses padrões precisam ser observados onde quer que nós estejamos. Não esqueça disso, igreja. Não esqueça disso. É necessário, por exemplo, abandonar as baladas, os carnavais da vida, as bebidas, a forma baixa de falar, as gírias, os palavrões, a mentira. A Bíblia diz que os mentirosos são filhos do diabo. Se você é, aqui dentro, uma pessoa honesta e lá fora um mentiroso, para o Senhor você não serve. A vida tem que ser de contínua verdade, sempre na verdade. É preciso deixar a prostituição, a fornicação, a roda dos escarnecedores, ser fiel dentro do casamento, enfim, e vai por aí. Tudo aquilo que é recomendação da palavra de Deus tem que ser colocado em prática. Isto é, limpar a vida material. E após abandonar estas coisas, devemos vigiar sempre essas áreas. Nós precisamos tomar essa decisão, irmãos, mas também estarmos atentos para não voltarmos atrás. Não voltarmos atrás. E a vigilância é extremamente necessária. Manter a vida material limpa, usar linguagem sã e irrepreensível, não nos conformar com este mundo e não aceitar a influência da mídia e do meio social em que vivemos, aferindo todo o nosso modo de viver com o que ensina a Bíblia. Assim deve ser o nosso proceder. Com relação a essa questão da mídia, queridos, a mídia está aí. O que é a mídia? É a televisão, é a internet, vai por aí. A mídia está aí, mas nem tudo que passa na TV, que a internet nos oferece, serve para a gente. O servo de Deus, ele precisa analisar todas as questões e ver se o Senhor está de acordo. Essas novelas indecentes que passam na Globo, por exemplo, cheio de pornografia, de fornicação, de coisas ruins, isso edifica a nossa vida? Edifica a vida espiritual de alguém? Não serve para nós. Não serve, gente. A internet, com tantos sites que existem, site para tudo, é preciso vigilância. Vigilância com aquilo que ouvimos, aquilo que vemos. Vigilância, amados, vigilância. A mídia é boa, é ótima, mas nós precisamos fazer uma censura muito séria nela. Nem tudo é para nós. Por exemplo, há filmes que não cabe a gente assistir. Filme de terror. Tem muita gente que gosta de filme de terror. Edifica. Filmes com temas espiritualistas. Edifica. Filmes pagãos, de feitiçaria, como o Harry Potter. O povo gosta demais do Harry Potter. Mas o Harry Potter não é para gente. Não é para nós. Nós não podemos frequentar aquela escola de feitiçaria, de paganismo. Queridos, talvez você possa até me perguntar, não vai sobrar nada para nós vermos na televisão? Olha, gente, felizmente ou infelizmente, é verdade. Assim, os desenhos animados, vocês já observaram a temática dos desenhos animados? Quase todos são espiritualistas. Quase todos. Quase todos, gente. Na minha época era Tom e Jerry, era o Pé de Pano, a Pantera, Cor-de-Rosa. Oh, que bênção, hein? Era legal, gente. Era. O mais pesado era o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que tinha umas coisinhas lá. Era o mais pesado que tinha. Mas hoje, queridos, os filmes são escolas de feitiçaria pesada.
Satanismo pesado. Os filmes e também os desenhos animados. Os desenhos animados são escola de feitiçarias pesadas. Satanismo puro, gente. E agora está explícito. Até que um tempo atrás era meio escondido, mas hoje você já vê de forma explícita. Cuidado com os nossos filhos e com aquilo que enche a mente deles. O diabo tem doutrinado, gente. Não brinquemos com o diabo, porque ele doutrina mesmo. Ele ensina. E a coisa fica complicada. E tá aí, os pokémons da vida e outras coisas mais, que todo mundo curte. Porque há 20 anos atrás, quase 30 anos atrás, o diabo mandou e doutrinou as pessoas. E hoje todo mundo acha legal. E alguns saudosistas estão aí com Pokémon Go, cheio de demônio no bolso da sua calça, dentro dos seus celulares, e levando isso para suas casas. É isso aí. Isso é o fruto do trabalho de Satanás. É o fruto do trabalho de Satanás. Ele não perde tempo e ele sabe como plantar a sua semente. Portanto, queridos, tudo isso precisa ser analisado com cuidado, porque é um entrave na nossa vida espiritual. Romanos 12, versículos 1 e 2. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Entendam isso, gente. Precisamos passar por essa transformação. A nossa vida precisa ser segundo esse ensinamento do apóstolo Paulo para a igreja de Roma. Estejamos atentos a esta realidade. Tópico 2, limpe a vida material e a espiritual e cresça. Letra A, vida material. Letra B, vida espiritual. É preciso limpar a vida espiritual. Na área espiritual devemos limpar a nossa vida de todas aquelas coisas do mundo que nos envolveram antes de sermos servos do Senhor. É necessário, portanto, abandonar as crendices. Ainda há muitos crentes cheios de crendices. E alguns exemplos de crendices são as simpatias, são aquela coisa do gato preto, de colocar alguma coisa atrás da porta, da fitinha vermelha. E as crendices vão por aí. Todo mundo sabe uma crendice, sabe uma simpatia, sabe uma coisa dessa. Como eu falei em outro estudo anterior, bater na madeira para trazer boa sorte, anular o azar, levantar com o pé direito. O que mais? Na sexta-feira 13, ter maior cuidado, aquela coisa toda. Um vaso com a planta comigo ninguém pode. Espada de São Jorge, arruda. Tem uma igreja aí, irmãos, que tempos atrás estava distribuindo arruda ungida. As pessoas estavam levando a arruda ungida para os seus lares. Aí também é demais, não é? Misericórdia, aí é forte. Aí é forte, aí é o mistério. E eles falam assim. As sextas-feiras, aquela crendice da sexta-feira, sexta-feira forte, sexta-feira fraca e vai por aí. Tudo isso, amados, nós não vivemos essas coisas. As superstições. Quem é supersticioso? Cuidado com as superstições. Muitas superstições, não é verdade? Muitas superstições. O servo de Deus está purificado, está liberto de toda sorte de superstição. Toda sorte, seja ela qual for. Inclusive a de carregar o pezinho do coelho no bolso. Não é? É sorte para o camarada, azar para o coelhinho, coitado. Perdeu o pezinho, perdeu a pata. Então, não é tanta sorte assim também, não é? É sorte para um, azar para outro e vai por aí. Mas tudo isso é superstição e não procede do Senhor. Outro aspecto no campo espiritual são as promessas feitas às entidades religiosas, às imagens, aos santos, às divindades pagãs, às divindades não cristãs. Colocar coisa no mar, fazer prece, acender vela, enfim, essas ações são diversas. O servo de Deus não anda amarrado a estas coisas. O nosso Deus, Ele é a luz, não precisa de luz de vela, não precisa. Ele ilumina por completo.
E o ensinamento está na palavra a respeito dessas questões. A idolatria, nós não podemos ser idólatras. A idolatria, ela está ligada às entidades religiosas e também a familiares. Tem pessoas que idolatram filhos, objetos. É preciso cuidado com essas coisas, porque tudo isso são amarras do inimigo de nossas almas. Amém? Essa limpeza espiritual deve existir na vida da gente. E ainda, é preciso crescer na graça e em ações de graças, crescer em santidade e em amor, crescer na unidade da fé e em tudo o que é de Jesus. Nós não podemos perder o ânimo, nós não podemos desanimar, porque muitas vezes parece que as forças vão se acabar, parece que nós não teremos força para prosseguir. É assim mesmo, amados. Ou vocês acham que o diabo olha para vocês e diz: ó, que legal, eu vou dar moleza para esse aí, eu vou deixar que ele busque Deus numa boa? Não, queridos. Quando o diabo descobre que você está voltando-se para aquilo que é de Deus, ele investe todas as forças contra a tua vida, e as coisas ficam complicadas. Quem é viciado, parece que o vício cresce. Quem gosta de mentir, a mentira torna-se a palavra verdadeira na vida dele. E vai por aí. Tudo é potencializado. Os desejos da carne, a vontade da carne é potencializada. E nós, se não tivermos cuidado, vamos desistir do Senhor. Vamos desistir do Todo-Poderoso. Sejamos, portanto, atentos, porque quando as coisas começarem a ficar difícil na caminhada, é porque nós estamos crescendo. É porque estamos crescendo. E estamos incomodando o maligno, e ele vai tentar te derrubar. Amém? Tópico 3. A necessidade de crescimento. Todos temos necessidade de crescimento espiritual, para podermos receber as riquezas espirituais que Deus quer nos dar. Se você quer receber as bênçãos do Senhor, quer receber aquilo que Deus tem reservado para cada um de nós, necessário é crescer na nossa vida espiritual. Vivermos em pé e na presença do Senhor e fazermos sempre a sua obra é uma ordem do Senhor. Porém, só os que crescem espiritualmente podem entender e receber tais bênçãos. E é por isso que muitos desistem da caminhada, porque não conseguem crescer, não conseguem entender aquilo que Deus quer, e querem viver segundo o seu próprio entendimento, e desiste de andar com o Senhor, desiste de andar na presença do Mestre. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 12 até o 15. Não foi o espírito desse mundo que nós recebemos, mas o espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo o que Deus nos tem dado. Portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus, e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito, e de fato nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucuras para essas pessoas, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. As pessoas que têm o Espírito Santo podem julgar o valor de todas as coisas, porém ela mesma não pode ser julgada por ninguém. E aqui o apóstolo Paulo sintetiza tudo isso e nos ensina essa realidade de vivermos cada dia mais buscando o crescimento e estarmos em comunhão contínua com o Todo-Poderoso. Número 4, a finalidade do crescimento. A finalidade do crescimento espiritual é não sermos mais meninos espirituais. E os meninos são levados por toda sorte de falsas doutrinas. Mas quando nós crescemos, amados, nós teremos o suporte do conhecimento de Deus. E não serão palavras vãs, palavras vazias, falsas doutrinas, falsos ensinamentos, que conseguirá nos afastar da presença do Senhor. Portanto, quando nós crescemos no conhecimento, na presença do Senhor, nós com certeza seremos fortes e teremos condições para vencermos toda falsa doutrina que se levanta, todo falso profeta que se levanta contra nossas vidas. Vivermos bem ajustado no corpo de Cristo, que é a sua igreja, servindo a Deus,
também é uma necessidade. Primeiro, estarmos ajustados no corpo de Cristo, fazendo só a vontade do Senhor, o corpo e a igreja. Quando nós estamos realmente ligados ao Todo-Poderoso, nós temos prazer em estar na igreja e juntos trabalharmos para fazermos que a palavra de Deus alcance outras pessoas. E isso é servir ao Senhor. Estamos firmes e seguros na força e no poder de Deus, firmes contra as hostes do mal e suas ciladas, firmes para resistir no dia mau, empunhando a palavra da verdade, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Com isso, apagaremos todos os dardos inflamados do maligno. Então esse é o ensinamento do Senhor para as nossas vidas. E quando nós crescemos no conhecimento, crescemos no Senhor, nós teremos força, teremos condições para que essas realidades aqui expostas também sejam uma verdade na nossa vida. A finalidade do crescimento espiritual: não sermos enganados nem derrubados por falsas doutrinas. Também recebermos o alimento espiritual sólido, alcançarmos a maturidade espiritual, estarmos firmes em Cristo, fazendo a sua obra e produzindo frutos para a glória de Deus. Essas são as finalidades desse crescimento espiritual. E quando nós crescemos, venceremos toda a obra do mal, receberemos as riquezas do céu e cresceremos no conhecimento de Deus. Irmãos, um dia Jesus olhou para o sacerdócio e disse: errais por não conhecerdes as Sagradas Escrituras. Nós temos o dever, como servo de Deus, de conhecer, irmãos, a palavra do Eterno, para estarmos resguardados contra esses ensinamentos, para que o maligno não toque na gente, não venha nos roubar da presença do Todo-Poderoso, quando o falso profeta se levanta com as suas vãs doutrinas, com seus vãos ensinamentos. Amém? Efésios capítulo 4, versículos 14 a 16. Então não seremos mais como crianças, arrastadas pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outros para o caminho errado. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim, cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. E nesse texto o apóstolo Paulo, ele mostra-nos essa necessidade de conhecermos a verdade, de crescermos para resistirmos às falsas doutrinas, os falsos profetas com seus ensinamentos vãos. E eu quero falar para vocês, queridos, que eu creio que na história da humanidade nunca houve um tempo com tantos falsos profetas quanto nos dias atuais, e com uma penetração tão maciça, alcançando aos milhares ao mesmo tempo. Nunca houve, irmãos. A investida do maligno nesses últimos tempos é extremamente intensa, mas muito forte. E nós precisamos estar com o coração guardado no Senhor, buscando esse crescimento em Cristo Jesus, para que não sejamos levados pelo desejo do coração a buscá-los e a viver aquilo que eles pregam. Fique atento, amados. Paute a vossa vida na Bíblia. Ouça a revelação do Espírito Santo de Deus. Confira aquilo que é ensinado hoje com a palavra do Senhor, como os crentes de Bereia faziam com os apóstolos. Os apóstolos apareceram na cidade de Bereia e ali aqueles que conheceram o Senhor, eles conferiam os ensinamentos nas Sagradas Escrituras. E hoje, amados, nós temos preguiça de conferir aquilo que falam aí com a palavra de Deus. E achamos que Deus mudou o Evangelho, porque também dizem isso. Que Deus mudou o Evangelho, que Deus modernizou, que é uma nova época, uma nova forma de agir, é uma nova era de ação do Espírito Santo de Deus. De fato, o Espírito vai além da palavra, com certeza, porque aqui é um resumo daquilo que o Senhor quer para nós, mas jamais contra a palavra, jamais.
Jamais o Espírito moverá de uma forma que seja contra a palavra de Deus. Jamais. Você verá, é possível vermos coisas novas hoje acontecendo, mas que estão de acordo com a Bíblia. Mas, se não estão de acordo, mas são coisas novas, é porque não procede do Senhor, e não é o Espírito Santo de Deus que está à frente desse novo agir, dessa nova unção que tem por aí. Fiquemos, portanto, atentos a isso. E quando nós crescemos espiritualmente, quando o nosso coração é grande no Senhor, quando nós temos realmente comunhão com o Todo-Poderoso, nós não seremos enganados por essas falsas doutrinas, por esses falsos profetas, que a palavra de Deus já nos alerta com relação a eles. E vocês têm observado que tudo aquilo que a palavra diz que aconteceria, tem acontecido? Tem observado isso? Literalmente, gente, literalmente, a mesma coisa. É o Evangelho sem Cristo Jesus. É o Evangelho que liberta, é o Evangelho que abençoa, é o Evangelho que concede às pessoas os seus sonhos, sem a necessidade de Cristo Jesus, sem a necessidade de arrependimento, sem a necessidade de confissão de pecado, sem a necessidade de mudança de vida, sem a necessidade de vivermos em santidade. Como, amados? É o falso evangelho. Eu sei que quando nós vemos na televisão o coração da gente, que é meio bandido, coração assim, sabe como é que é? Olha para aquilo e diz: só pode ser de Deus. Olha o que acontece, só pode ser de Deus. Eu quero falar para vocês, quando o coração bandido começar a balançar desta forma, abrir espaço para que as coisinhas sejam plantadas, mesmo que em pequenas doses no coração, lá dentro, que olhemos para a palavra, porque isso aqui é o antídoto desse veneno infernal que tem sido plantado, que tem sido dado, veneno gostoso, saboroso, mas que mata aos poucos. O antídoto, a palavra de Deus. Irmãos, é preciso muito cuidado, e não vivermos o evangelho sem Jesus Cristo. E não se engane, se você quer a bênção de Deus, ela existe, ela é fato, ela é real, mas o primeiro passo é buscar a Deus. É buscar a Deus, gente. Nós queremos as bênçãos de Deus, mas vamos buscar o homem. Nós queremos as bênçãos de Deus, queremos a cura do Senhor, queremos a prosperidade de Deus, mas vamos buscar o apóstolo, vamos buscar o bispo, vamos buscar o pastor, vamos buscar o sacerdote, vamos buscar o curador, vamos buscar não sei quem, e não buscamos a Deus. Tem alguma coisa errada, não tem? Você precisa do milagre na tua vida, seja ele qual for, joelho no chão, cabeça na palavra. Coração, templo do Espírito Santo de Deus. Você ouvirá a voz do Senhor, e Ele, como diz a palavra, satisfará, oh glórias, satisfará os desejos do nosso coração. Amados, é promessa. Mas eu quero encurtar o caminho, eu quero pegar um atalho. Aí tem o homem que faz coisas extraordinárias, desce fogo do céu, é ele. Aí você coloca a tua fé no homem, aí você viaja 2.000 quilômetros só para tocar no suor do homem, ou só para entrar no templo santo, onde Deus habita. Mentira. A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por homens, mas habita dentro do coração. Não tem templo de Salomão, não tem templo de Deus, não tem templo de quem quer que seja habitação de Deus. Não é, gente. Deus não habita no templo da Missão Vivos. Não habita. Quando nós sairmos daqui e fecharmos as portas, serão 4 paredes vazias aqui dentro.
O Espírito Santo não vai ficar aqui te esperando. Não vai ficar aqui te esperando. Deus não vai ficar aqui de plantão te esperando. Deus não vai mandar os anjos dele, fica lá anjos, senta naquelas cadeiras e espera o próximo culto. Isso não existe, gente. O Espírito vai com você, ficará amanhã com você, depois com você. E quando você voltar para cá, ele virá com você. Quando você sair, ele sairá com você. E ele quer viver dentro do teu coração todos os dias que você estiver sobre a face da terra. Esta é a verdade. Onde está isso, gente? Onde é que está isto? Na Bíblia. Na Bíblia. É ensinado assim hoje, povo dos céus? Estão ensinando isso? Só misericórdia, não é? Não ensinam mais isso. Mas, como disse Cristo, errais por não conhecerdes as sagradas Escrituras. E corre-se atrás de todo o vento de doutrina, como também nos foi alertado. Tópico 5. Como crescer espiritualmente? Nós já vimos características do crescimento espiritual. Já abordamos as características, amém? Vimos que o crescimento espiritual é uma necessidade, todos devem buscá-lo. Vimos ainda que é necessário limpar a vida material e a espiritual, que o crescimento é uma necessidade, não é algo facultativo, mas é uma necessidade de cada um de nós. Caso contrário, seremos crentes raquíticos ou alisadores de bancos de igreja. E o Senhor não quer isso, e eu também não. Vemos ainda a finalidade do crescimento. Qual a finalidade do crescimento? Estarmos preparados para rejeitarmos toda sorte de falso evangelho dos últimos dias. Essa é uma das finalidades do crescimento, bem como a comunhão com o Senhor, estarmos em unidade com Ele, em recebermos o poder, a unção para ministrarmos a palavra, recebemos o batismo do Espírito Santo. Enfim, nós não enumeramos essas questões, porém tudo isso faz parte do crescimento espiritual. É uma vida completa com o Senhor. O crescimento espiritual é alcançar a estatura do varão perfeito, Cristo Jesus. E esse alcançar a estatura do varão perfeito é receber tudo aquilo que Deus fala na palavra que é para cada um de nós. É um conjunto de situações que nós precisamos buscar. Mas, como crescer espiritualmente? Tópico 5, como crescer espiritualmente? Letra A, estudar a Bíblia todos os dias. Irmãos, para quem sabe ler, a leitura da palavra, ela é uma necessidade, tal qual o alimento é uma necessidade para o nosso corpo. Estudarmos a Bíblia, lermos a Bíblia, é um alimento espiritual para a nossa alma. Como o alimento, como o feijão, o arroz, o frango, é para o nosso corpo. Tão necessário quanto aquele. Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento de Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Essa é a recomendação de Oséias, um profeta, há muito tempo atrás. E mesmo naquela época ele já falava que era preciso esse conhecimento e a necessidade de buscarmos sempre o Todo-Poderoso. Portanto, queridos, que tenhamos uma vida devocional, um tempo para aprendermos de Deus, lermos a Bíblia, que você possa ler capítulos da Bíblia por dia, que você possa orar a respeito desses textos lidos, buscar ouvir a voz do Senhor através da palavra. Isso você faz quando você ora e pede a revelação do Senhor. Enfim, estudar a palavra de Deus é uma necessidade para que possamos crescer. Letra B, praticar jejuns. O jejum é tão necessário na vida da gente quanto a leitura da palavra. Mateus capítulo 6, versículos 16 e 18. Quando vocês jejuarem, não façam uma cara triste como fazem os hipócritas, pois eles fazem isso para todos saberem que eles estão jejuando. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. São palavras de Cristo Jesus. Quando vocês jejuarem. Jesus reconhecia o jejum, e aqui ele diz, quando vocês jejuarem, ele está de forma implícita dizendo, jejuem. Façam jejuns.
e ainda orienta como deve ser o jejum. Precisamos buscar, dentro do possível, a prática do jejum. Letra C, vida de oração diária. A oração, queridos, ela precisa ser sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Nós precisamos orar continuamente. A oração não é apenas aquela que você dobra o teu joelho ao pé da cama e ali você faz a tua oração, faz ali teu momento. Não apenas aquilo ali. Mas a oração é a tua ligação com Deus contínua. É você andar pela rua pensando no Senhor. É você andar pela rua falando com Deus. É você no teu trabalho, dentro do possível, ali, mente no Senhor. Não é isso? Dirigindo por aí, ligado no Senhor. Enfim, queridos, nós precisamos ter esse falar contínuo com Deus. Onde quer que você esteja. Onde quer que você esteja. Qual a forma de orar? Há uma fórmula? Não existe fórmula para oração, irmãos. Orar é falar com Deus. Converse com o Senhor. Exponha para Ele a sua necessidade. Como você fala com teu amigo, com tua esposa, com teu esposo, fale também com o Senhor. Converse com Deus, amados. Converse com Deus. Em pé, deitado, sentado, de joelho, de olho fechado, de olho aberto. Eu vejo a luz da palavra de Deus que só tem uma restrição: o pecado no coração. Este o Senhor não ouve, só se for a oração de arrependimento. Esta é a restrição. Mas eu estou pelado, eu não posso orar. O Senhor não vê você pelado, o Senhor vê a tua essência, a tua alma. O Senhor não consegue ver a tua roupa. Nós olhamos e vemos a roupa. E é por isso que nós precisamos ter cuidado na vestimenta, sempre decente, porque é para o homem olhar. É para o homem olhar. O índio não tem roupa, mas se o índio se converte lá no meio da floresta amazônica, por exemplo, peladão, no meio da tribo, todo mundo peladão, vai morrer e vai para o céu, peladão. No entanto, se você se converte, mas se você começa a usar umas roupas que sejam indecentes, você não vai para o céu. Então nós temos que estar atento àquilo que o homem vê, aquilo que você passa para o próximo. Para Deus não importa a posição. Mas há uma posição de mais reverência do que outra. Um segredo para vocês: a reverência nossa precisa ser 24 horas por dia. A reverência é uma só, gente. Nós estamos diante do trono de Deus continuamente, sem parar. Nós não podemos agir de qualquer forma. Deixa-me dar um exemplo aqui. Façamos de conta que você foi convidado pela presidência da República. Aí você vai passar um dia com a presidência da República. Que legal. Aí você vai comprar um terno, vai comprar uma roupa bonita, um sapato novo, vai aprender umas etiquetas. Você não vai falar qualquer coisa. Você vai ter maior cuidado. Por quê? É o presidente. Eu tenho que mostrar uma forma que seja compatível com a estatura do presidente. Não é assim? Eu sei que a comparação é bem pobre, mas é só para vocês compreenderem. Diante de Deus é assim. Nós estamos sempre, continuamente, na presença de Deus. Portanto, as nossas ações, elas precisam ser a mesma. Dentro da igreja, onde nós nos comportamos bonitinho, cantamos, louvamos, levantamos as mãos, oramos de olho fechado, benção, balançamos assim, aquela coisa toda, não é? Assim, faz assim. Não podemos agir lá fora de forma diferente. A nossa comunhão com o Todo-Poderoso é contínua e deve ser a mesma. A vida de oração, ela precisa ser constante. E ainda, servir a Deus diariamente. Outro problema, nós temos dificuldade em servir a Deus. Queridos, onde quer que você esteja, que tu sejas a boca do Espírito Santo. Onde quer que você esteja. Se você está no teu trabalho, que as tuas palavras sejam de edificação. Que os teus atos mostrem que você é de Deus. Se você está com teus amigos, onde quer que seja, que eles possam olhar e falar: esse cara não é compatível com a nossa turma,
ele age diferente. Mas é assim, nós somos assim. Precisamos ser assim. A nossa compatibilidade com Deus. Consequentemente, nos tornamos incompatíveis com os costumes desta terra. E é preciso ainda falar do amor de Cristo Jesus. Que seja distribuindo um panfleto, que seja falando do amor de Deus para alguém. Enfim, encontre uma forma de servir a Deus no teu dia a dia. Encontre uma forma. Encontre uma forma. A missionária Sônia Fernandes, ela imprime, até mesmo esse estudo aqui, aquele Conhecendo a Jesus. Ela imprimiu umas 400 cópias dessas. Acho que tem mais do que isso. Ela dobrou bonitinho assim, fez tipo canudinho. Olha só como o Espírito Santo fala, não é? Aí ela pegou uma fitinha e deu um lacinho, ficou assim bonitinho. E ela saiu no ônibus e entregava para as pessoas. As pessoas recebiam. Ela chegou na escola, no estacionamento da escola, onde a Bia estuda, e ali ela colocou lá nos carros. As pessoas chegavam, ela ficou de longe olhando, assim com aquela fitinha, pegava e colocava dentro do carro para olhar depois o que era. Gente, quando nós queremos servir ao Senhor, meios não faltam. Meios não faltam. O que falta é disposição para servir ao Senhor. O nosso grande problema, irmãos, é acharmos que tudo depende da gente. Tudo depende de nós. Mas não depende de nós. Depende do Espírito Santo. Vocês estão aqui hoje porque o Espírito Santo os convenceu a estar neste lugar. Outros talvez tenham sido convencidos, porém a carne falou mais forte. Também é assim que funciona. Porque nós ouvimos ou não o Espírito Santo de Deus. Quando nós queremos ouvir, amém. Quando nós rejeitamos, também acontece dessa forma. E nós podemos distribuir um panfleto, um CD com uma mensagem, ou outra coisa qualquer, para alguém. É só um folheto, vai jogar fora. Deixa jogar, não tem problema. Faça a tua parte. Só faça a tua parte. Não se preocupe com o depois. Se preocupe com o hoje, com o agora, com aquilo que Deus quer que você faça. Os escolhidos do Senhor serão alcançados. Testemunhos são tantos de pessoas que acharam um folheto na rua, que leram uma frase e aquilo fez o cara se arrepiar e buscar a presença de Deus. É assim que Deus faz, gente. Precisamos fazer alguma coisa, povo dos céus. Mas se você não fizer, e aí? E aí? Amém? Aqueles que buscam o Senhor, esses crescem espiritualmente. E esses passam a crer no impossível de Deus. Imagine o apóstolo Paulo, se ele pensasse como nós. Onde que o apóstolo Paulo ia sair de Jerusalém para ir até a Espanha para falar do amor de Jesus? Ele ia concluir como nós concluímos. Vou viajar 3.000 quilômetros, maior dificuldade, maior problema, para falar para um povo estranho. E se ninguém aceitar Jesus? Vou perder a minha viagem, vou perder meu tempo? Nós pensamos assim, não é? Perder meu tempo. Mas o tempo é seu ou de Deus? Queridos, apenas cresçam. Que nós possamos crescer espiritualmente. Crescer na presença do Senhor. Sermos um com o Criador. Que nós possamos deixar tudo no controle de Deus. Façamos apenas aquilo que é nosso. E o restante Deus se vira. Eu falo e às vezes parece até grosseria. Faça a tua parte e deixa o Espírito Santo se virar com a dele. Façamos a nossa e o Espírito Santo se vira com a dele. Não vamos entrar na área que não é nossa. Vamos fazer só a nossa. Amém? Queridos, que nós possamos buscar o Senhor com todas as nossas forças, com todo o nosso ser, com tudo quanto nós temos. E eu quero falar para vocês, preparem-se para ver o grande mover de Deus na vossa vida. Amém? Este foi o estudo número 13, Crescimento Espiritual do Discipulado Igreja Missão Vivos. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela tua graça e pela tua misericórdia. Nós te louvamos, ó Espírito Santo, pela revelação da tua palavra. E queremos clamar que tu venhas, ó Deus,
marcar os nossos corações. Marcar, Senhor Jesus. Marcar com a Tua verdade. Para que nós possamos viver em total dependência. Uma dependência completa à Tua pessoa. Movidos pelo Teu Espírito. E que assim cresçamos para a Tua honra e para a Tua glória. Quero clamar a Tua bênção sobre esses que ouvem esta palavra. Que sejam eles, Pai, despertados a Te buscarem, para que cresçam para a Tua honra e para a Tua glória. Sobre esses quero declarar toda a sorte de bênção, em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Amém, amados. Missão Cristã Vivos. Desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 579.